Em segundo lugar, no capítulo 2, nós vemos: Por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza, e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei da minha queixa. Abacuque, capítulo 2. O Senhor me respondeu e disse: Escreve a visão, grava sobre tábuas, para que a possa ler até quem passa correndo. Porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não faltará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá por sua fé. Assim como o vinho é enganoso, tampouco permanece o arrogante, cuja gananciosa boca se escancara como o sepulcro, e é como a morte, que não se farta. Ele ajunta para si todas as nações e congrega todos os povos. Por aqui nós continuamos, vamos parar aqui no verso 5, continuamos à medida que formos falando. Então, em segundo lugar, vemos: Deus responde ao clamor do profeta. Então, depois de clamar e se angustiar intensamente, algo move o coração de Abacuque. E ele então começa a refletir e fala: quer saber de uma coisa? Eu vou orar, eu vou buscar a Deus. Aqui, a torre de vigia é: eu vou me esconder num lugar alto. Vou esconder junto ao Senhor. E de lá, eu sei que virá o meu socorro. É o quarto da oração. É a vida de oração do homem e da mulher de Deus. É Abacuque clamando ao Senhor e indo para o lugar certo. Quem ora tem que orar com esperança de ser ouvido. Quem ora não pode orar de uma forma mecânica, uma forma fria. Eu não estou dizendo aqui que tem que pular e gritar, porque os profetas de Baal faziam isso. Eu estou dizendo: quem ora tem que ter esperança de ser ouvido. Jesus disse: batei e abrir-se-vos-á, buscais e achareis, pedi e dar-se-vos-á. Então, para orar mesmo, Abacuque tinha entendido isto. Lá no 6º século, ele já sabia que Deus quer ser buscado. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto, disse o profeta Isaías, no capítulo 55. Então, ele se põe na torre de vigia, isto é, ele começa a dizer: olha, eu vou orar, não vou ficar reclamando, eu não vou ficar aqui angustiado, simplesmente angustiado, porque a angústia vem para todos os homens, porém, para o crente, ele derrama as suas angústias aos pés daquele que governa o mundo inteiro. Deus não governa apenas a igreja, Deus governa o mundo, e ele é quem deve ser o alvo de nossas lamentações. Então, ele diz: eu vou orar e vigiarei para ver o que Deus me dirá. Ele sabe que Deus vai dizer em resposta à minha queixa. Quem pergunta quer resposta, e Deus tem resposta. Então, no verso 2, o Senhor me respondeu e disse: Abacuque, eu ouvi você, eu te ouvi, eu ouvi suas lamentações, eu tenho visto e ouvido tudo. Eu tenho acompanhado o que está acontecendo. Agora eu quero que você seja minha testemunha. Escreve a visão, grava sobre tábuas para que possa ler até quem passa correndo. Certa vez eu estava viajando para me estabelecer como pastor em uma cidade, qual tinha sido nomeado pelo presbitério. E eu fui para essa cidade e passei direto. Era uma entrada pequena, a cidade ficava distante dentro da floresta amazônica. E tinha uma pequena seta com a tinta semi-apagada. E perguntei: ué, mas onde fica essa cidade? Ele falou: fica lá atrás, fica uns 20 quilômetros para trás. Então eu tive que retornar o caminho. Então aqui Abacuque é exigido escrever com letras grandes para quem
passa correndo também possa ler. Falou, olha, ninguém vai ficar de fora desse aviso. Escreve com grandes letras que eu estou presente e que eu vou trazer vingança contra tudo que está acontecendo. Então, ele diz, porque a visão ainda está para se cumprir, no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. É Deus jurando por si mesmo, assim como eu vivo, vai acontecer. Escreve antes que aconteça, para que os justos tomem alento e respirem aliviados por saberem que eu estou presente. Eu sou aquele que está perto. E isso é comum na Bíblia, Deus se apresentar como aquele Deus que está presente e Deus que está perto. Por exemplo, quando nós vimos Agar nos textos anteriores, em que lemos em outros vídeos, Agar está no deserto. E então ela tem a visão do anjo do Senhor e ela coloca o lugar onde ela estava de este lugar, neste lugar estava aquele que me vê. Deus me vê. No Novo Testamento, quando Jesus encontra um dos seus discípulos e ele diz, olha, aqui está o Messias, encontramos o Messias. Então, Filipe, vou explicar melhor. Filipe, né, achou Natanael e disse, havemos achado aquele que Moisés escreveu na lei e também nos profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Disse-lhe Natanael, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Filipe, vem e veja você mesmo. Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse, eis aqui um verdadeiro israelita em que não há dolo. Disse-lhe Natanael, de onde tu me conheces? Jesus respondeu e disse, antes que Filipe te chamasse, eu te vi, estando tu debaixo da figueira. Natanael respondeu e disse, Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Essa passagem mostra que Jesus, seu Espírito está presente e ele havia ouvido o clamor de Natanael. Provavelmente, meus irmãos, Natanael estava clamando ao Senhor pela restauração de Israel, pela manifestação da salvação do Senhor para o povo que estava em trevas, como era o caso do povo lá em Israel na época de Jesus, um povo que estava desesperançado, aprisionado, cativo de Roma e afastado espiritualmente da lei de Deus, como ovelhas sem pastor. Provavelmente ele estava clamando e dizendo, Senhor, Senhor, eu preciso que o Senhor me ouça, eu preciso que o Senhor me veja e veja o que nós estamos passando. E então, Jesus está dizendo, eu vejo. Natanael, eu sou Deus que vê. Você não estava lá debaixo da figueira? Eu vi você clamando, eu escutei você clamando. E então ele diz, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Assim, meus amados irmãos, a resposta de Deus também lá no período de Abacuque é clara. Abacuque diz que eu vejo e diz que eu vou trazer tanto punição para os pecadores de Judá. E ele repete as mesmas palavras. Esses que vêm para punir são os caldeus que eu vou levantar. E eles vêm e vão trazer juízo. Os caldeus, para quem não sabe, e os babilônios, são o mesmo povo. E hoje é a região em que se encontram os países como, por exemplo, o Iraque. A Síria seria ali, mais para o oeste é o Irã. Então, Deus falou, vou trazer uma nação contra vocês que não tem dó de ninguém. Eles sorriem quando eles matam as pessoas. E então esse povo foi trazido como vara de disciplina para chicotear as costas do filho desobediente que era Judá. E ele mandou avisar através de Abacuque, fica tranquilo, assim como eles tomam a casa dos pobres, como eles tomam as terras dos fracos, como eles vendem sentença, eu vou vender o direito deles para um povo que o direito para eles não vale nada.
eles não respeitam o direito, não respeitam as pessoas, não respeitam as terras, eles tomam moradas que não são suas. Se vocês fizerem justiça, Deus também trará injustiça para vocês. Isso é de acordo com o que Paulo fala. Aquele que comete injustiça recebe como troco a injustiça feita. E nisto não há acepção de pessoas. Você pode ser um pastor, você pode ser o papa, você pode ser o presidente, você pode ser o governador, pode ser um presidiário. Se você faz injustiça com alguém, Deus vai levantar alguém para fazer injustiça com você. Com Deus não se brinca. Quem brincou se arrependeu. Portanto, aqui Judá se arrependeu. Ou melhor, Judá estava prevendo o arrependimento. Eles estavam sabendo que a coisa não ia ficar boa para o lado deles. Para o lado deles. Assim, meus amados, a resposta de Deus é clara. Escreve com letras grandes. Escreve tudo que eu vou falar, porque de fato eu vou trazer justiça para este povo sofrido. Então começa a sessão de ais. A sessão de ai é um lamento. É como se você observasse alguém cortando a mão durante um procedimento de cortar carnes e passando a faca na mão, ou passando a faca em algum dos membros, e você vê a carne se abrindo, você sente aquela dor no seu intestino, no seu estômago, pela pessoa. O ai é um grito de lamento pela dor do outro. Agora, ai daquele que ajunta em sua casa bens mal adquiridos, isto é, quem rouba, quem faz negócios para tomar do próximo, aquele que põe-se em lugar alto o seu ninho a fim de livrar-se das garras do mal. Olha, eu vou viver bem, então eu vou ajuntar, eu vou roubar, eu vou fraudar para poder viver bem, tranquilo nessa terra. Também, ai daquele que edifica a cidade com sangue e a fundamenta com iniquidade. Então, pessoas que estabelecem seu reinado em um lugar, matando, perseguindo seus adversários políticos daquela região, seja uma micro-região, uma macro-região, pessoas que usam da fraude, da mentira, para se estabelecer como líderes de uma terra. Então é recado direto para os governantes de Judá, que usavam de mentira e falcatrua, tanto no meio do sacerdócio, quanto no meio da realeza de Judá. Então, ele diz, aqueles que edificam a cidade com sangue, isto é, aqueles que estabelecem seu domínio, e vão tomando terras, e vão alargando suas fronteiras, tomando terra dos mais fracos, até se tornarem os únicos moradores no meio da terra. Tem um sítio pequeno, o fazendeiro grande vai lá e manda derrubar tudo, e às vezes manda matar o dono do sítio, e aí a família toda se desnorteia, vende barato e vai embora. Quantos isso aconteceu? Isso aconteceu em Judá. Ai daquele, novamente, um outro ai, que dá de beber ao seu companheiro, misturando bebida ao seu furor, a bebida ao seu furor, e que o embebeda para lhe contemplar as vergonhas, aqueles que levam as pessoas para os vícios. Então, eles começam a fazer todas as acusações, e Deus estava vendo. Deus estava vendo quando as pessoas estavam agindo perfidamente. Aparentemente, o mundo está vivendo no seu próprio dia a dia. Mas o recado de Abacuque a mensagem de Abacuque é: Deus está vendo. Não se preocupe, justo. Não se preocupe, crente. Deus está vendo. As pessoas, muitas vezes, manipulam dentro do emprego para mandar alguém embora. Persegue aquele que está sob sua tutela no serviço. No tempo de experiência, pessoas ímpias que têm cargo de chefia, agora perseguem aqueles que são seus tutelados, por inveja dos seus talentos e dons, como até a confissão de fé fala que é pecado, tem inveja dos talentos e dos dons alheios. Ao invés de se alegrar com alguém que exerce seu papel de forma majestosa, ficam com ira e se entenebrecem no seu ser, começam a perseguir aquele que deveriam apoiar e ajudar também. E ele diz: ai daquele que diz à madeira, acorda, e a pedra muda, desperta. Então
Uzais manifestam os pecados de Judá. Agora, o pecado é da religião louca, onde as pessoas deixam o Deus vivo para servir os deuses mortos, que não podem ver nem ouvir. E Deus odeia a idolatria. Deus odeia que se adore alguém que não seja somente Ele. Ele diz: ai de vocês que fazem isso. Eu vou encontrar com vocês. Lembra da sua mãe? A época da maioria de nós, que já tem 50 anos para cima, quando a mãe falava: olha, ai de você quando eu te pegar. A sua alma já saía do corpo, não precisava nem mais bater. Você já morria ali mesmo. Quando o pai falava então, era pior. Se o pai falasse: ai de você, você já podia suicidar. Aqui Deus está dizendo: ai daqueles que fazem essas coisas. Eu vou ter com você. Então, nós vemos no verso de número 20 do capítulo 2, o Senhor, porém, está no seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. Agora a linguagem é do juiz que entrou na sala do tribunal e se assentou. E todos têm que ficar em pé e em silêncio como sinal de reverência. O que espera Abacuque disso? É o que vamos ver no terceiro ponto.